Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Alexandre Castro e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês duas ferramentas que vocês podem utilizar para criar diagramas, fluxogramas, mapas mentais, tanto para a pesquisa de vocês como para trabalhos escolares, faculdade. Um vai ser um site, o Kugel, e outro vai ser um software, o YD. Vamos começar pelo Kugel. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também lá na postagem do Rede Urbana, esse site aqui onde você pode criar mapas mentais diretamente na internet. Você pode fazer o seu registro ou simplesmente o login a partir de algum e-mail que você tenha, por exemplo, algum e-mail do Google, da Microsoft ou da Apple, que é como eu vou fazer aqui. Vou logar via Rede Urbana. E aqui no ambiente principal, quando você entra pela primeira vez, ele pergunta o uso que você vai dar. Então você preenche com a maneira como você vai usar, se é estudante, professor, etc. E aqui em cima tem esse botão verde para criar o seu primeiro diagrama, o Create Diagram. Basta clicar nele e você já vai criar aqui o ambiente do seu primeiro mapa mental. Ele tem aqui no lado direito uma série de teclas de atalho, você pode ir olhando depois com calma, certo? E eu vou mostrando aqui para vocês algumas das principais funcionalidades para a gente criar aqui um mapa mental. Então vou escolher como título Mobilidade Urbana, certo? Para criar esse primeiro mapa mental. Então a gente pode aqui nesse item do meio colocar esse título, que seria o tema central. Percebam que quando eu passo o mouse aqui pelas bordas do tema central, vão aparecendo esses maisinhos onde eu posso ir puxando ramificações para começar a fazer a conexão de ideias no meu mapa mental. Então eu vou puxar aqui de lado, já aparece essa telinha onde eu posso colocar um título. Eu vou colocar como mobilidade não motorizada. Eu vou ter aqui também algumas opções da caixa, como formatação de texto. Eu posso colocar um hiperlink de um site, eu posso inserir uma imagem, posso pesquisar também ícones, e nessa parte aqui lateral eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da fonte se eu quiser também. Vou deixar assim por enquanto, clico fora. E percebi que quando eu clico e arrasto aqui no próprio nome, eu posso mudar o formato, a direção dele também. Se eu clicar e segurar com o botão esquerdo, eu posso também arrastar a tela para aumentar ou diminuir o meu espaço aqui. Então vamos ver aqui de mobilidade não motorizada, eu vou querer dividir para tração animal e modos ativos de transporte, por exemplo. Então eu clico aqui nesse botãozinho aqui, nesse mais, certo? Aqui do lado de mobilidade não motorizada. E eu já posso criar uma ramificação a partir desse nome. Então eu posso criar aqui tração animal. Só clicar fora. E posso clicar novamente aqui, nesse maisinho do mobilidade não motorizada, para criar outra ramificação de modos ativos de transporte, por exemplo. E aí posso arrastar aqui para facilitar a visualização. Se eu quiser alinhar todos os itens novamente, é só eu vir aqui, por exemplo, em mobilidade urbana com o botão direito e utilizar essa opção aqui, Auto Arrange. E ele vai fazer um alinhamento. Óbvio que o alinhamento é uma questão muito mais de estilo e pessoal, e aí fica a seu critério querer ou não. Se eu clicar com o botão direito em cada ramificação, eu posso tanto deletar a conexão como aumentar outra conexão e também mudar o estilo dela, por exemplo, o estilo das cores. As cores disponíveis de maneira gratuita são essas desse anel mais interno. Se você tiver a versão paga, você pode utilizar as cores desse anel externo. E aí você pode ir modificando para cada ramificação ou não. Aqui em modos ativos de transporte, por exemplo, eu vou fazer uma nova ramificação e vou colocar pedestres,
e ciclistas. Sempre tome cuidado quando for clicar no mais referente ao ponto onde você quer ramificar. E aí eu posso criar uma outra ramificação, né? Vou criar desse outro lado aqui. Vou arrastar aqui a tela, então eu vou criar aqui uma ramificação agora para mobilidade motorizada, onde eu vou ter outras duas ramificações, que é a individual e a coletiva. Dentro da individual vou colocar ainda mais outras. Não vou me estender demais aqui, certo? Somente para a gente ter um exemplo. E aqui na coletiva também vou colocar. Só mais duas, tá? Só para a gente ter aqui como exemplo. Então aqui eu já vou criando meu mapa mental sobre o tema mobilidade urbana, onde eu tenho um eixo falando de mobilidade não motorizada e tem um outro eixo falando sobre mobilidade motorizada. Vamos supor então que esse mapa mental já está do jeito que eu quero. Se eu quiser salvá-lo como imagem, é só clicar aqui em Download this Google. Ele vai mostrar as opções disponíveis. Eu posso salvar como imagem ou como PDF. Vou salvar aqui como imagem. Ele vai ter aqui a visualização, né? Perceba que no motorizada está aqui por cima. Assim, então, se eu quiser mudar, vou fechar aqui, vou voltar aqui e vou estender um pouco mais para frente, só para ficar um pouco mais organizado. Então, vou aqui fazer novamente o download. Percebam que agora já está um pouco melhor, mas o nome Google está aqui em cima, né? Então podemos de repente puxar aqui um pouco mais para baixo. Vai acabar aparecendo, né? Por causa desse formato que está mais... está muito mais longilíneo, né? Se a gente de repente colocar essa ramificação para cá, talvez a gente tenha um resultado mais interessante. Aí vai por questão de tentativa e erro, né, de você ir organizando. Pronto, aqui nós já temos uma ramificação mais interessante, né, onde ficou melhor a visualização. Então eu posso clicar com o botão direito e salvar a imagem. Vou salvar aqui na área de trabalho. Ele já vai salvar com o título do tema. Clique em salvar. Vou aqui minimizar a tela e está aqui salvo o tema, né, o nosso mapa mental sobre mobilidade urbana. E aí você pode utilizar, né, nos seus trabalhos. Eu vou mostrar agora para vocês uma outra ferramenta, que é esse YED Graph Editor. Eu vou deixar o link da página do site para você fazer o download, né, do programa. Versão gratuita, é só seguir o passo a passo da instalação, como qualquer outro software. E aqui na tela principal nós vamos ter as opções de abrir um novo documento, criar um novo documento, abrir um documento já existente, um exemplo de documento. Então eu vou criar aqui um novo documento para que a gente possa criar aqui também nosso mapa mental, certo? Pode também ser utilizado para fazer um diagrama da metodologia de uma pesquisa, né, um mapa síntese. Aqui eu estou usando como mapa mental, mas vocês podem utilizar para várias outras opções. Então eu posso primeiramente escolher o formato do item, né, do tema central. Simplesmente eu posso clicar e arrastar aqui a caixinha, e quando eu clico nela eu vou ter aqui várias opções também de configuração. Aqui você vai personalizar com muito mais opções do que lá no Google. Então aqui o texto eu vou botar mobilidade urbana também. Aqui eu posso simplesmente clicar e com o botão esquerdo aumentar, né, o tamanho da caixinha. Posso aumentar o tamanho do texto, mas por enquanto não vou aumentar, vou deixar desse jeito. E aí eu posso puxando as caixinhas daqui para a tela e criando o meu mapa mental, ou eu posso simplesmente clicar com Ctrl+C e Ctrl+V e criar uma cópia dessa caixa. E aqui eu mudando o texto, né,
Eu vou fazer isso para ficar mais prático, mas vocês podem, caso queiram mudar, inclusive o formato da caixa aqui, né, aí fica a critério de vocês. Então aqui eu vou fazer como outro, vou puxar para mobilidade não motorizada. Perceba que ele também tem ferramentas, né, de alinhamento. Se eu quiser criar uma seta de relação entre eles, eu só vou clicar com o botão direito em cima de uma caixa e arrastar para outra caixa. E ele automaticamente já vai criar essa seta de relação que, quando eu clicar e arrastar uma das duas caixas, a gente percebe que a seta vai junto, né, demonstrando que uma está relacionada diretamente com a outra. Aqui em mobilidade não motorizada eu posso criar também, como no outro exemplo, outras duas caixas. Opa, não quero fazer a relação entre elas duas agora. E aqui eu vou modificando o texto. Se eu quiser de repente achar que o texto está muito longitudinal e eu quero colocar esse texto com linhas uma em cima da outra, eu venho aqui nesses 3 pontos e posso fazer, né, uma edição aqui no texto, para também não se criar uma caixa muito longa. E aí você pode diminuir o tamanho dessa caixa conforme a sua necessidade. Inclusive, ao diminuir o tamanho da caixa, você também pode fazer esses alinhamentos, né? O que é bem interessante, para que você possa inclusive ter caixas com o mesmo tamanho. Então aqui eu posso clicar e arrastar uma seta para modos ativos de transporte, outra para mobilidade não motorizada e assim sucessivamente. Para mudar a cor dessas caixas, eu posso vir aqui nas opções em Fill Color, e aí eu posso mudar aqui para a cor que eu quiser. Do mesmo jeito eu posso mudar a cor da borda, eu posso mudar o tipo de linha, né? De repente eu posso querer uma linha tracejada ao redor delas. Então aqui você tem, né, várias possibilidades de personalização também. Vamos criar agora então, vou mudar somente essa cor. Não, está muito escuro. Pronto, vou botar assim e vou botar esse outro verde claro também. Pronto. Então aqui da mobilidade urbana eu posso puxar a mobilidade motorizada desse outro lado. E aí eu vou aqui modificar novamente a cor. Vou colocar de repente vamos colocar um vermelho aqui. E aí eu posso puxar a seta de relação. E aí dela eu posso, né, copiar e colar e criar outras caixas. Percebam que aqui eu estou utilizando apenas algumas opções, certo, de itens, mas vocês podem explorar, né, já que esse software ele tem muitas outras opções. Quando a gente acabar de criar aqui o básico do mapa mental, eu vou mostrar para vocês algumas personalizações. Então, mobilidade individual e aqui coletiva. Então vou puxar uma seta de um lado e puxar uma seta do outro. Pronto, então daqui, por exemplo, posso mudar a altura, posso colocar uma segunda cor de preenchimento, se for disponível. Quando eu passo mais aqui para baixo, eu posso também fazer uma série de outras modificações, inclusive de estilo de fonte, a família da fonte, né, se eu quiser mudar a fonte do texto. Aqui no estilo da fonte, se ela é normal, se ela é negrito, itálico. Então existe uma série de possibilidades também.
Em relação ao tamanho, aqui em Font Size você pode colocar um tamanho maior ou menor, né? Fica a seu critério. Vou aqui aumentar o tamanho da caixa. Provavelmente eu vou clicar com o botão direito e vou fazer com que ela fique um pouco mais centralizada. A mesma coisa dos estilos se aplicam às setas. Se eu clicar numa seta, eu posso também modificar com ela o tipo da linha, se ela vai ter o tipo da seta, inclusive sem a ponta da seta, se eu quiser somente uma linha simples, né? Ou de repente, se for um item que tenha duas relações, eu posso colocar tanto a source arrow como a target arrow com setas, né? Ou seja, havendo uma relação tanto de um como de outro, não somente partindo de um. Então aqui eu posso ir fazendo, né, as personalizações conforme o meu gosto. Essa segunda cor de preenchimento, vou fazer aqui um exemplo para vocês. Então eu posso misturar as cores, né? Então acaba criando aí um degradê de cores. Essa parte geral é mais da caixa. Aqui no label você vai fazendo as modificações em relação ao texto, né? Para quem já é acostumado, por exemplo, com linguagem de programação, né, deve se lembrar da questão do label, das caixas de texto que coloca em interface gráfica. A distância entre eles, o alinhamento, né? Então aqui você pode ir fazendo, né, essas várias opções de configuração. Aqui eu só usei um tipo de caixa, mas poderíamos ter utilizado outros tipos de caixa aqui, né, com outros formatos. E aí fica a critério de cada um de vocês explorar, né, essas opções conforme o gosto de vocês. Vamos supor então que nosso diagrama aqui já vai estar completo, né? Ele vai estar sendo exibido aqui nessa parte de overview. E agora vamos salvá-lo, né, como imagem. A gente vem aqui em File e depois em Export. Aí eu vou colocar um nome aqui. Mapa mental, que é para diferenciar daquele que a gente criou lá no Google. Vou clicar em salvar. E aí vai ter, né, essas configurações de exportação do tamanho dele, né? A região, se é o diagrama completo, só a região visível, o fator de escala, né, para aumentar ou diminuir. Algumas configurações em relação à imagem, eu posso colocar inclusive fundo transparente, caso eu queira salvar em PNG e utilizar em outro plano de fundo, né? Então tem aqui outras opções que vocês podem explorar. Vou deixar do jeito normal, né? Mesmo aqui já veio. Vou clicar aqui em OK. Vai estar salvo aqui na tela também, né, como mapa mental. Mostrar aqui para vocês, está aqui criado também mais esse outro diagrama. Então, gente, essas são as duas ferramentas que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Tanto aqui o Google, né, para fazer esse mapa mental online, como o YPlanner enquanto software que você pode instalar. Os dois têm suas facilidades e suas limitações. Cabe aí você escolher um deles dois. Ou se você conhecer outras ferramentas interessantes, você pode deixar um comentário aqui no vídeo ou na postagem lá do Rede Urbana ou na própria postagem também que vamos fazer no Instagram, tá joia? Por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato também com a gente e até a próxima. Tchau, gente.